Queridos, eu gostaria de convidar a irmã Keila. Ela hoje está encarregada de trazer a mensagem do coração de Deus para o nosso coração. A Keila é membro desta igreja desde 1998. E a Keila e sua família têm sido uma bênção na nossa igreja. Quando tínhamos aquele encontro de casais aqui na igreja, a Keila era uma das palestrantes e ela escreveu um livro recentemente. Tivemos no lançamento do livro que ela escreveu numa livraria, e nós gostaríamos de orar com a Keila, agradecendo a Deus por tê-la usado, para escrever um livro com uma mensagem tão importante. E aí eu entendi que mais do que orar pela Keila, eu entendi que era muito oportuno e propício ela compartilhar com a igreja a experiência, o porquê que este livro foi escrito, e eu tenho certeza que ela trará uma mensagem do coração de Deus para o nosso coração. Então, muito me alegro em tê-la aqui nesta manhã, e ela estará no culto da noite também, sendo portadora da mensagem do Senhor para as nossas vidas. Então, assentados como vocês se encontram, eu convido você a orar pela vida da Keila, que nos conduzirá neste momento de palavra de ministração. Pai bondoso, estamos com o nosso coração aberto, sensível e atento à Tua voz. Sabemos que o Senhor usa aqueles a quem tem realmente se disposto, e a Keila tem se colocado à sua disposição, ó Deus. Ela tem se colocado diante do Senhor, e ela tem sido bênção, Senhor, em muitos lugares, como ao longo, Senhor, do tempo em que realizávamos o encontro de casais, ela pôde ser bênção, Pai, neste ministério. E nesta manhã estamos, ó Deus, crendo na Tua ação nas nossas vidas, através da palavra que o Senhor já colocou no coração dela. Continue usando com poder, unção, porque o nosso coração está aberto para receber a Tua palavra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. A paz do Senhor, igreja. Eu confesso que eu estou bem emocionada. Esse louvor foi tão tocante para o meu coração que eu senti a vontade que ele não acabasse nunca mais. Maravilhoso, e maravilhoso estar aqui. Eu queria, antes de começar, agradecer a equipe de pastores pela oportunidade, pela confiança, pelo amor, e dizer que, de fato, a minha família ama essa igreja, está na história dessa igreja. São 21 anos aqui, vivendo as transformações, mas crendo que Deus tem um propósito para a nossa família nesse lugar, e é com muita alegria mesmo que esse momento está sendo vivido por mim. Mas o grande convite que ficou assim ao longo da semana para quem tem as redes sociais era essa frase: vamos abrir o coração? E antes de abrir o coração, de uma forma coletiva, que eu sei que é Deus que vai fazer, não sou eu queria abrir meu coração para vocês. Na verdade, esse projeto começou de uma forma muito diferente, porque ele começou num momento muito dolorido para mim. E o início de tudo, muitas vezes na nossa vida, parece uma coisa fora do padrão. Nós somos conduzidos muitas vezes pelas situações de vida para esperar coisas programadas, mas algumas coisas acontecem nas nossas vidas sem nenhuma programação. Então eu queria que o Gabriel colocasse o próximo. Gabriel, meu parceiro fiel.
O início de tudo. O início de tudo foi, eu acho que algumas pessoas aqui reconhecem essa foto, essa pessoa que está do meu lado, que é a minha amada mãe, Dona Amélia, que me ensinou, junto com meu pai, a amar a Deus. E aqui na igreja nós frequentávamos a célula, na época que o Mário era o líder, e ali, semanalmente, ela falava desse amor a Deus, e o quanto era importante ter uma vida de compromisso com Ele. Essa parceria de mãe e filha era algo extremo, porque a minha mãe ela ficou viúva quando eu estava grávida do Renan, que é meu primeiro filho, e após o nascimento dele, ela muito ainda triste pela perda do meu pai, ela começou a ficar na minha casa. E desse tempo, passaram-se 21 anos até a partida dela. Então, os meus filhos tiveram o privilégio de conviver com essa avó, serva do Senhor, e assim aprender, ao longo desses anos, sobre o amor a Deus, sobre a importância de entender o reino. E com toda essa vivência, essa experiência de vida, aconteceu a partida de uma forma muito rápida. Ela era uma pessoa idosa, mas muito saudável. E em apenas uma semana ela foi embora. Só que no ano que ela partiu, eu recebi um convite da Sexta Igreja Presbiteriana Independente de Sorocaba para ministrar para os casais. E desde que recebi o convite no início do ano, eu comecei a pensar: Senhor, toca no meu coração aquilo que o Senhor quer que eu fale a esses casais. E Deus foi colocando a palavra mudança. E eu falei: ok, Senhor, então que o Senhor possa ministrar em que sentido essa mudança. E eu fui começando a escrever sobre mudança de uma forma geral. E em julho ela foi morar com o Senhor. O encontro aconteceria em outubro. E aí veio essa frase: mudar. Porque isso é tão difícil. E a base bíblica que eu quero usar hoje com vocês aqui, pedir para o Gabriel se ele puder projetar, está lá em Romanos 8:28. É um texto muito conhecido de todos, eu tenho certeza. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Romanos 8:28. E nesse caminho de mudança, de entender os propósitos do Senhor na minha vida, Deus me fez pensar em qual é a maior de todas as mudanças que nós, como seres humanos, enfrentamos de uma forma muito intensa. Eu queria que o Gabriel colocasse o próximo slide, por favor. Eu sei que tem uma dica enorme. Peraí, Gabriel. A maior mudança que um ser humano enfrenta, porque agora já está à vista e acho que as imagens ali mostram, é o nosso nascimento. E antes de falar sobre isso, eu gostaria que você agora se atentasse rapidamente a esses dois pequenos vídeos. Eu acho que não dá 2 minutos os dois juntos, para que a gente continuasse a entender por que essa é a maior de todas as mudanças. Nós vamos assistir rapidamente.
Cabeludo. Pera não. Sim, aqui. Entrei, tá no seu. Faz assim. Cirurgia de coxa branca, que é pra voar pra cima. Voltaram. Coxa. Não, isso aqui é pra assustar o paciente. Meu paciente aqui tá tudo vermelho, ele começa a ficar tudo vermelho. Você sabe, isso aqui tá acontecendo. Mostra aqui o documento pra sua mãe. Tem? Cadê o saco, papai? Isso não tem saco. Gabriel. Bom, pelas imagens nós podemos entender que essa é uma mudança radical, séria, e que nos acarreta uma série de sensações que ainda não, naquele momento, no nascimento, ainda não são tão elaboradas, mas elas ficam como marcas da nossa história dentro do nosso inconsciente. O bebê, ele está num ambiente quentinho, à meia luz, com pouco barulho, porque é abafado pelo corpo da mãe, ele está contido. Então, vejam quantas coisas ele tem ali nesse período de 9 meses. Aí vem o horário que é o principal, o horário de nascer. A hora do parto, o bebê, então, tem que fazer uma força extrema. Se o parto for normal, a força é extrema que o bebê precisa fazer. É claro que o corpo da mãe fazendo em parceria, mas é um momento muito difícil para o bebê. Só que mais difícil do que essa saída é a hora que ele encontra o mundo real. Ele encontra, na maior parte das vezes, a sala de cirurgia é uma sala fria, porque tem que ter o ar-condicionado. Então, é um ambiente frio, é um ambiente extremamente iluminado, amplo e cheio de barulhos. Então, vejam aí como é difícil esse momento, e que todos aqui passaram. Aí você pode pensar, não, que eu nasci de cesárea, mas a agressão é tão grande quanto, porque você vai ser cortado e vai ser arrancado daquele ser. Então, nascer é algo muito, muito traumático para todos nós, uma mudança extrema que nós temos ali. Mas, no segundo vídeo, você observa que, na sequência do nascimento, o bebê está chorando e ele é colocado aonde? Ele é colocado ao lado da mãe. Toda aquela irritabilidade, talvez, não sabendo o que está acontecendo, que provoca o choro, ao ser colocado ao lado da mãe, ele se acalma, fica bem, até que os médicos entendem que é hora de retirar. Então, aí, novamente, ele começa a chorar. Então, continuando, Gabriel, o nascimento é um momento extremamente traumático e uma das mudanças mais duras que nós enfrentamos logo na chegada desse mundo. Mas tem uma palavra ali que acontece, né? Porque é tão importante, depois do nascimento, encontrar com a mãe. Porque é esse vínculo que ata, que liga, que traz a estabilidade naquele momento tão desorganizador que é o momento do nascimento, quando o bebê chega ao mundo. E aí eu queria explicar para vocês o nosso próximo slide, sobre esse desenvolvimento que nós vamos tendo a partir dessa grande mudança, essa díade, né, que essa palavra parece uma palavra difícil, mas não é, que é essa ligação extrema que tem entre mãe e bebê. Ao longo desse desenvolvimento natural, ela vai sendo gradativamente elaborada, porque as experiências que nós vamos tendo com o ambiente, as experiências motoras e também afetivas vão transformar o bebê em criança, depois adolescente, em jovem e adulto. Então, essas mudanças são mudanças na nossa vida que nós podemos classificar como mudanças naturais. E eu quero falar rapidamente um pouquinho sobre essas mudanças com vocês. Pode ir para o próximo. Isso, são as fases ali da mudança natural.
Na sequência, o que nós vamos ver? A primeira mudança, que é na fase que somos bebê, o andar e o falar. Andar é um ingrediente que a mãe, a família, fica ali atento para ver se o bebê está naquele processo de andar. Na sequência, o falar. Eu trabalho com crianças de 3 a 6 anos, então o falar é também um indício de que esse desenvolvimento está acontecendo. Então, quando a mãe percebe que o filho não fala, esse já é um indício preocupante, sim, e que precisa de ajuda, porque faz parte de um desenvolvimento natural. Na sequência, depois de bebê, a criança tem aquele período no qual ela vai entrar na escola, que é o primeiro desligamento do grupo família para entrar no grupo social, que é a escola. Então, é algo também que é esperado aí ao longo do desenvolvimento, e logo em seguida ler e escrever. Esse é um outro ponto que causa muita dificuldade para a família, muito medo, muita ansiedade, porque há muita comparação. Ai, meu filho mais velho foi assim, o mais novo ainda não. Muitos questionamentos na escola. Por quê? Porque isso é esperado ao longo do desenvolvimento, de uma forma natural. Mas continuando, então, depois da infância, vamos entrar num outro período, e esse é um dos mais difíceis. Por quê? Logo na sequência vem a puberdade, e aí aquela criança já não é mais criança. Ela começa um período em que ela vê que ela está diferente e ela tem que se despedir daquele corpo, o que não é tão fácil assim. Então, esse momento de se despedir do corpo infantil na puberdade, para alguns é bem complicado, as famílias ficam atentas e muitas vezes o que ainda não é nem adolescente nem criança, ele não sabe muito bem o que ele é. E aí, quando ingressa na adolescência, que é a fase posterior ali, mas muito colada, existe então essa crise muitas vezes de identidade. Eu vejo o adolescente com um estranhamento muito grande. Lá na escola onde eu trabalho, existe o prédio onde ficam os maiores. E essa semana eu tive a oportunidade de entrar na hora do intervalo deles. Eu fui andando e vendo aquela multidão de adolescentes, de todos os tipos, altos, baixos, mais gordinhos, magros, alguns com capuz, parece que se escondendo. Então, essa é uma fase que ele não consegue descobrir muito bem quem ele é. Mas isso faz parte de um desenvolvimento natural. Querendo ou não, você está nessa fase, e isso, muitas vezes, esse estranhamento, ele se prolonga, mas é algo que nós sabemos que é esperado dentro do desenvolvimento. E aí, conforme esse adolescente vai se desenvolvendo, ele chega ao final do ensino médio e ele tem aquela expectativa de passar no vestibular. E quanta dúvida também aí, nisso que é um desenvolvimento natural. Quantas oportunidades, como as coisas estão mudando, quantas carreiras já se foram, outras agora chegando, e muitas vezes ele é tão novo, ele tem 17 anos, ele já tem que escolher que profissão ele vai ter. Um outro momento difícil também no nosso desenvolvimento natural. Mas, enfim, passando por essa fase, então vem a juventude e nela, na maioria das vezes, nós temos que escolher o nosso parceiro afetivo, e isso é um outro momento de bastante dificuldade, porque as pessoas se comparam e aquele jovem, de repente, se vê o tempo passando e nada acontecendo, e a cobrança que já é dele, mas também vem do outro, vem da sociedade, vem da família, vem do círculo de amigos. Ele começa a ver que os amigos estão casando e ele precisa encontrar, e não é tão simples assim, mas faz parte de algo que nós entendemos como natural. Paralelo a isso, na mesma época, a cobrança da profissão. Agora você já fez a faculdade, e agora? Você vai dar certo na vida? Você vai conseguir? Você vai ser bem-sucedido? Mais uma dose de ansiedade que vem naturalmente por conta dessa vontade de cumprir aquilo que é programado para nós aqui como seres humanos. E aí, depois que tudo isso tenha sido resolvido, nós partimos para a fase final, que é aceitar a maturidade. E aí nós temos também muitos e muitos entraves, principalmente aqueles que a mídia tenta colocar dentro de nós. Então, hoje, o fato de aceitar a idade que tem e viver com ela, sabendo que isso é um privilégio, não é o que nós ouvimos. Nós ouvimos que você tem que ter aquele padrão, então você precisa estar bem, você precisa continuar visualmente
bem, e muitas vezes não compreende o que isso internamente significa. Envelhecer é um privilégio. A cada dia as pessoas buscam, sim, viver mais, ter uma vida com mais qualidade de saúde, mas atrelado a isso existe também uma negação de que essa idade chegou. Então, aceitar a maturidade, que é algo natural, é importante dentro do nosso desenvolvimento como seres humanos. Mas essas são mudanças todas naturais, todas que você, querendo ou não, você nasce e você vai passando por elas. Talvez algumas com mais dificuldade, outras com maior facilidade, mas são inevitáveis. Mas agora eu queria falar sobre as outras. E as mudanças que você não espera? As mudanças que acontecem de forma inesperada na sua vida. Por incrível que possa parecer, mudança é uma palavra que produz dentro de nós inquietação, mesmo que sejam mudanças positivas. Isso já é provado cientificamente. Algumas mudanças são coisas novas, legais que vão acontecer na sua vida, e isso provoca uma inquietação dentro de você. Por exemplo, a primeira mudança que eu queria falar um pouquinho com você, a mudança de casa. Muitas vezes você consegue agora talvez um momento novo na tua vida e você vai mudar de ambiente, mudar de casa. É talvez algo bom. Mas até você se habituar a tudo aquilo novo que tem, talvez isso cause dentro de você um estranhamento. E isso vai produzindo dentro de nós sensações que muitas vezes nós temos dificuldade de administrar. E aparentemente pode ser uma mudança muito boa. Uma outra mudança que pode ser boa, como foi aqui a citada pelo pastor. Ele estava lá naquela cidade, acho que é Morro do Chapéu, e depois mudou para Santa Helena. Quantas coisas podem ter passado ali na cabeça de imaginar, puxa, mas meu ministério aqui já está se desenvolvendo, meus filhos, tantas coisas. Mas é uma nova oportunidade. Então, mudar de cidade, às vezes, por uma proposta que vem, e eu fico ali temeroso, e eu não tenho como mudar isso. Eu vou mudar de cidade, é algo que já está determinado. Mas o nosso emocional, ele pula nessa hora e nos dá aquele medo. Será que eu vou conseguir me adequar? Será que eu vou conseguir chegar e viver de forma feliz naquele ambiente? Uma outra mudança que pode também ser positiva, a transição no trabalho. Olha, a partir de hoje, parabéns, você é um funcionário exemplar, você cumpre todas as metas, você está além da média em relação ao grupo, então, a partir de hoje, a sua função é essa. Até ali vem aquela alegria pelo reconhecimento, e você volta para casa, conta para sua família, todos celebram, que alegria, mas junto com isso vem uma grande responsabilidade. Então, aparentemente, coisa boa pode produzir no seu coração um receio enorme. E são mudanças que você poderia dizer assim para outras pessoas: puxa, mas eu tenho que ficar feliz porque eu fui promovido. Mas o que eu vou fazer com isso? Mas aí vem as outras que eu quero falar também. O desemprego. O desemprego hoje é a realidade da maioria dos brasileiros. Todos aqui que veem TV e tudo que a gente tem da mídia, quantas pessoas estão desempregadas? E como é difícil ouvir isso. O que eu vou fazer da minha vida agora? Como vai ser o sustento da minha família? Nós sabemos o quanto essa notícia transtorna corações, mas tem outras. A morte inesperada de alguém querido, como foi o meu caso. A estrutura da minha vida estava extremamente ligada com a figura da minha mãe. E naquele momento, você não tem como mudar, como bater o pé. Você entende que a sua vida vai se transformar. E como dói, como é difícil imaginar que você vai conseguir seguir em frente sem aquela pessoa tão querida. O que mais? Instabilidade financeira que vem na sequência do desemprego. E aí muitas pessoas entram naquilo que nós também ouvimos o tempo inteiro, que é a depressão.
que eu vou fazer agora? Meus filhos precisam comer, precisam ir à escola, e as pessoas vão fazendo manobras, mas muitas vezes essas manobras chegam num ponto, ela tem uma expectativa, eu vou conseguir, acho que até 1 ano eu consigo me segurar, mas agora já passou 1 ano e meio, o que eu vou fazer? E o coração começa a ficar apertado. O que mais? A doença. E eu coloquei etc., porque a doença é algo que apavora. Quando você se vê inesperadamente com um diagnóstico e você fala, e agora? Como que eu vou reagir daqui para frente? O que eu vou fazer? As pessoas dependem de mim, ou eu não tenho plano de saúde. O que eu faço com isso? E vem a tristeza, o abatimento, o desespero, a angústia. E diante de todas essas mudanças que nós podemos enfrentar, as citadas e as que eu ainda nem citei ali, mas são mudanças, qual é a sensação que nós temos? Essa daí. De repente a vida te vira do avesso e você descobre que o avesso é o seu lado certo. É esse o lado agora. E daqui para frente eu vou ter que caminhar olhando por esse lado. E ele não vai mais ser o avesso, ele vai ser o lado direito. Então esse processo que nós temos que passar, querendo ou não, porque se nós negarmos o processo, os machucados e as consequências vão ser muito piores. Ele tem também um caminho que eu queria falar com vocês nessa manhã. E esses processos internos para esse recomeço diante de mudanças tão inesperadas, tão difíceis que nós enfrentamos. Eu coloquei ali o embasamento psíquico como uma das partes desse processo, por quê? Porque esse embasamento que a gente diz psíquico, mas é o emocional, ele vai te ajudar a entender que essas mudanças, que muitas vezes vão acontecer de papéis, de posições. Nós temos, por exemplo, a situação em que o marido fica desempregado, a esposa está trabalhando, e aí o marido se sente, tão sem saber o que fazer, ao mesmo tempo ele tem que ajudar na dinâmica da casa, então é uma mudança ali que tem que acontecer nesse caso. Quando você tem uma pessoa doente na família e você precisa se mobilizar para ajudar essa pessoa, mudar o seu horário, a sua rotina para integrar aquele cenário e poder também passar por esse processo de mudança, nós temos que encarar o medo. Por quê? O medo é um sentimento que paralisa. Quando você fica com medo, você não consegue pensar. E se você não consegue pensar, nenhuma dessas atitudes te vem como uma possibilidade. Você começa a sentir só a incapacidade. E aí, quando você consegue passar o medo, que é muito complicado para todos nós, você começa a atravessar novas fronteiras, e mais uma fronteira. E quando você vai notar, você está começando a construir dentro de você uma identidade nova. Você começa a construir dentro de você músculos que você não conhecia dentro da tua vida emocional. Mas será que só isso bastaria para que todas essas mudanças fossem enfrentadas de uma forma que você não sucumbisse, você não se perdesse dentro dessas mudanças? Certamente que não. A chave que está ali, na verdade, é um segredo. O segredo que constitui a certeza de não estarmos sozinhos em nenhuma dessas etapas e que traz paz verdadeira e singular, todos já sabem, é Deus. Ele sela todas as situações que nós estamos ali vivendo, tendo que encarar, para que possamos nos levantar e sair daquela situação que parece impossível, que parece inatingível. E como isso se processa dentro de nós? O nosso versículo é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E você vai dizer, como assim, Keila? Então você está me dizendo que a morte de alguém, o desemprego, a doença, a situação de instabilidade financeira é algo que Deus vai usar para me transformar, me fazer melhor? Sim, sim. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele conhece toda a nossa trajetória,
tudo. E isso foi planejado. E foi planejado há muito tempo atrás. E também foi no nascimento. Foi no nascimento de Cristo. Deus, na sua imensa sabedoria, colocou entre nós o seu único filho, para que de uma forma miraculosa também ele chegasse ao mundo e aqui ele pudesse experimentar. Porque quem foi Jesus? O que Jesus fez conosco desde que ele nasceu? Toda a sua trajetória. Deus permitiu que Jesus pudesse passar por todas essas mudanças. Jesus perdeu o pai aqui, José, na terra. Jesus teve dificuldade financeira. Jesus também se encontrou em situações de dor. E como homem santo que era, ele partilhou dessas situações todas como modelo para nós. E ao longo de todo esse tempo, agora 2019 anos, após essa chegada de Jesus, nós vamos entendendo que esse plano do Senhor para nós, ele é perfeito e é diferente. Algumas pessoas nesse momento da dor questionam, mas só na minha família acontece isso, ou só comigo? Aquela pessoa é tão feliz, ela tem tudo, ela faz tudo, tudo dá certo, e parece que comigo não, tudo dá errado. Mas o plano dele é eterno, e nesse plano eterno, essas fases são diferentes para cada um de nós, dessas mudanças inesperadas, mas todas elas têm algo de especial, que é transformar você naquilo que Deus quer. E como? Como nós podemos entender isso? Com as nossas atitudes. Por quê? Elas são, como nós citamos aqui, pode ser a mudança de casa, pode ser um desemprego, quando você se sente literalmente chutado, pode ser a falta de dinheiro, pode ser também uma doença física. Mas o que eu vou escolher? Eu vou escolher reagir de uma forma murmurando, só na reclamação, só dizendo que eu sou a pessoa mais infeliz do mundo, ou eu vou entender que existe um propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós cremos nessa palavra e sabemos que é ela que nos dá a base para enfrentar qualquer uma dessas mudanças. Mas essa pergunta não é para você responder agora, mas responda para você. Como você tem reagido às mudanças impostas pela vida? Algo incrível, quando você se permite viver essa mudança, é olhar ao redor. E aqui eu quero parar só um pouquinho para contar para vocês como foi que esse livro nasceu. Como disse para vocês, eu estava vivendo um luto muito difícil e tinha que preparar uma palavra para falar lá no encontro na igreja de Sorocaba. E eu comecei a preparar essa palavra e me preparar para aquele momento, e Deus, pela sua graça, me fez ir àquele lugar e falar com aqueles casais. No retorno, meu coração ficou inflamado, e a palavra de Deus me mostrando tantas coisas, eu comecei a escrever tudo aquilo que Deus falava e ministrava ao meu coração. Quando eu já tinha escrito os 10 capítulos desse livro, Deus me fez lembrar de alguém muito especial, uma amiga que desde a infância viveu ao meu lado e havia se tornado uma publicitária, uma pessoa que lidava com esse mundo das palavras. E eu me lembrei dela e falei, puxa, eu vou falar com ela. Veio aquele desejo no meu coração, minha família me incentivando muito também, e eu falei com ela. Ela ficou muito feliz. Eu tenho a alegria de tê-la aqui conosco, que é a Edilane, e ela falou, me manda o material, eu preciso ver. Ela olhou o material e falou, Keila, eu posso brincar com essas palavras e colocar isso de uma forma organizada como um livro? Bem, aí a emoção no coração, ela fez isso,
E ela terminou isso um ano antes desse livro acontecer como um fato. De lá, desse um ano para frente, as etapas que foram se seguindo, eu fiz tentativas em editoras que foram muito educadas e falavam assim: olha, obrigada, mas no momento nós não podemos mais pegar livros, temos uma fila de 2 anos, pelo menos, para livros. E aí eu falei: bom, então, Senhor, eu entendi que o Senhor me deu isso, eu vou guardar no meu coração e usar como o Senhor quiser. Até que uma outra pessoa que trabalha comigo, depois de mais de 6 meses, me falou assim: Keila, eu olhei pelo site dessa editora, achei que combina com o teu conteúdo, por que você não manda? Falei: tudo bem, vou mandar. E era a editora Reflexão. Para minha surpresa, uma semana depois, a editora diz: gostamos desse esboço e gostaríamos de conhecer o material. Quanta emoção, quanta expectativa, e nesse processo a Edilaine também me ajudou, porque falou com a editora, e pouco tempo depois, Deus me deu o privilégio de tornar esse momento uma realidade. E durante o processo, como psicóloga, eu fui entendendo que não é só ler. Ler é uma coisa que nós fazemos, mas nós precisamos conversar com essa leitura. E cada capítulo do livro que Deus me dava, eu fazia uma reflexão para entender o que o outro que vai ler esse livro, a pessoa que Deus vai tocar para ler, precisa pensar. E foi assim que ele foi escrito, fazendo essa conversa entre o leitor, aquele conteúdo e Deus. O livro ele é baseado em conceitos psicológicos, mas atrelados à palavra de Deus. E eu fui vendo que dessa mudança tão difícil que eu vivi, o que eu tive ao redor? Quais foram os meus ganhos? E eu creio que são os ganhos nossos, se nós entendemos o que Deus propõe para a nossa vida. Primeiro, novos vínculos, porque você conhece outras pessoas, outras situações, seja qual for o problema que você está enfrentando, qual área da tua vida, novos vínculos surgem na tua vida. Que mais? Um novo cenário, porque eu não tinha feito esse plano, mas Deus, na sua infinita sabedoria, foi mostrando que era um novo cenário que Ele tinha preparado para a minha vida e que vai preparar para a sua. Construções afetivas, sim, porque esse caminho de abrir novos vínculos, você vai se integrando com outras pessoas e Deus vai te dando ganhos. A dor de perder a mãe, de ter ali naquela companhia, naquela amizade. E quantas pessoas maravilhosas Deus tem aproximado da minha vida ao longo desse tempo. E, acima de tudo, esse fortalecimento emocional que veio porque você não reagiu contra, você não foi rebelde, você entendeu o propósito do Senhor. E aí, as ferramentas, para a mudança, é a sensação que nós temos diante do Senhor, que nós somos barro, que nós somos matéria que não tem valor, mas colocados nas mãos do Senhor, Ele pode fazer de você aquilo que Ele sonha para a tua vida. E essa é a maior das nossas expectativas. Nós não temos nada, e por isso esse louvor foi tão importante. Digno é o Senhor. A Ti pertence tudo. Nós não somos nada, mas Ele nos usa para a glória dEle, quando nos submetemos nas mãos dEle e deixamos com que Ele faça todo o processo, todo, inteiro, do início ao fim. Eu queria concluir uma coisa com vocês que eu acredito que seja uma das mais importantes de tudo que eu possa ter falado até aqui, que foi o que Deus me revelou enquanto eu fazia essa mensagem. O bebê, ele entra no cenário da vida enfrentando a maior e mais difícil mudança, com bravura e determinação, porque é o caminho escolhido e é a hora. Só que existe ali o rompimento de um cordão. Todos sabemos que o bebê está ligado à mãe, esse cordão é rompido e então o bebê vira um outro ser. Até ali ele é bebê e mãe. Ele cresce, ele se desenvolve, ele é um ser humano, ele vai. Só que, simbolicamente,
quando ele corta esse cordão, ali ele recebe toda a nutrição, não é verdade? Ele recebe da mãe, além de todas as emoções, ele recebe toda a nutrição. E quando esse cordão se rompe, então vem a vida de fato. Se alimentar, crescer, se desenvolver. A nossa vida não pode ser baseada só naquilo que nós somos fisicamente e emocionalmente. O nascimento tem uma simbologia muito grande para nós, porque depois da parte física e emocional, nós temos o selo com a nossa vida espiritual. E ela só pode começar num novo nascimento. Se você não permitir um novo nascimento na sua vida, ela vai ser uma vida de mesmice, uma vida sempre igual. Quando você permitir esse novo nascimento, que foi através desse plano lindo do nosso Deus, trazendo Jesus aqui, aí sim a sua vida vai ter sentido. E o detalhe lindo do Senhor, que eu creio que é a revelação dele mesmo, é que esse cordão, que é rompido no nosso nascimento físico, ele é reatado no nosso nascimento espiritual. E nunca mais ele vai se desligar. Nós podemos representar esse cordão como nosso Jesus, nosso Salvador, que nos ata até o Pai. E ali a nossa nutrição, a nossa vida é toda na dependência dele. Quando nascemos, a Bíblia diz isso, nós somos bebês também. Precisamos do leite, precisamos de muitas coisas suaves, mas ele tem o nosso crescimento. E essa é a maior base das nossas vidas. Nascer de novo, nascer para Jesus, nascer para entender qual é o propósito que ele tem na sua vida. Por que você é diferente de outras pessoas? Ninguém é melhor. Somos diferentes apenas, temos funções diferentes no reino, mas esse nascimento é algo fundamental. E você que veio aqui e talvez tenha dúvidas sobre isso, pense agora. Você nasceu para Deus? Você está ligado nesse cordão que não vai se romper e que vai te nutrir, te preparar, te fazer crescer, te dar tudo o que você precisa? É essa a maior de todas as bênçãos que nós, como seres aqui, criados para Deus, temos diante do Senhor como um prêmio, um privilégio. E o que Ele faz quando você entende isso, mesmo no momento de maior dor? Nós lemos lá em Salmo 30:11, tornaste o meu pranto em folguedo, desataste o meu... Não estou conseguindo enxergar. Desculpe. Desataste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Essa alegria não é tirada por circunstâncias. E é dessa alegria que nós queremos compartilhar a nossa vida. Essa alegria não é sua, é dele. Eu pedi para o Gabriel colocar lá o nosso último slide. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não é nossa. Não temos o poder. Não existe forças humanas capazes de fazer com que entendamos o plano de Deus, se não nos entregarmos verdadeiramente para esse novo nascimento planejado pelo nosso Deus, para que a nossa vida seja uma vida de propósitos aqui na terra. Queridos, que Deus possa abençoar grandemente, grandemente a sua vida e que esse conteúdo vá com você ao longo da semana, que você possa pensar sobre tudo que você já passou e talvez as próximas mudanças que você vai enfrentar como um plano perfeito do Senhor, nesse cordão ligado com Ele, que é a nossa vida em Cristo. Eu vou estar ali fora, o livro com vocês, para apresentar o livro, mas a minha maior alegria mesmo é poder viver essa emoção de, diante do Senhor, contar para vocês que a mudança vem, a dureza talvez da mudança também,
mas a alegria no Senhor é a nossa força. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um que veio nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.